Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Thiago. Aqui você aprende como destravar o seu estudo de improvisação na guitarra. Eu sou o Thiago e o tema do episódio de hoje é como funcionam as escalas em um solo. Então vamos lá, a ideia é o seguinte, a ideia central, vamos dizer assim, desse processo é o seguinte, é você, número 1, aprenda a relação entre os acordes e as escalas. Número 2, depois que você entendeu essa relação entre essas duas coisas, você vai praticar com essa consciência. Bom, eu estou nesse acorde, eu tenho esse efeito por cima desse acorde. Se eu colocar essa escala, você começa a entender o efeito que a escala gera no acorde para você chegar ao terceiro ponto, que é chegar a ter isso de uma forma tão natural para você que você está improvisando, está usando a escala, mas você já não está mais pensando na escala. E o que acontece? Um solo, ele é composto de quê? Ele é composto de frases. E essas frases são compostas por alguns elementos. E quais são esses elementos? Eu vou te mostrar aqui. A gente pode dizer assim que pode dividir em três níveis. Então vem cá. Olha só, a gente pode fazer assim, ó. Pensa no acorde Dó com sétima maior, você tem as notas Dó, Mi, Sol, Si, que são as notas que formam esse acorde, certo? Então você pega, por exemplo, esse acorde, você tem Dó, Sol, Si, Mi, né? Dó, Mi, Sol, Si. E as notas que formam esse acorde são as notas mais importantes. Então se a gente dividisse, a gente vai dividir em nota do acorde e nota que não compõe o acorde. Quando você está ouvindo um solo, pode ter nota que compõe o acorde e nota que não compõe o acorde. Então a gente vai dividir nesses dois grupos. E nesse primeiro grupo, que são as notas que compõem o acorde, esse daqui é um primeiro nível, é um nível muito importante. Essas notas elas têm um grau de prioridade maior. Por quê? Porque elas contam muito quem é o acorde, é o próprio arpejo, né, do acorde. E você tem um outro grupo, que são as notas que não compõem o acorde. Dessas notas que não compõem o acorde, a gente tem dois níveis. O segundo nível aqui, né, que esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo. Vai ser formado pelas notas da escala do acorde, mas que não compõem o acorde. Então, por exemplo, para esse acorde você vai ter a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a escala maior de Dó. E se você reparar, se você tirar as notas do acorde, você vai ficar com Ré, Fá e Lá. Essas três notas são as notas desse segundo nível, que são as notas da escala do acorde, mas que não compõem o acorde. Mas que elas podem ser usadas também, porque elas, afinal de contas, elas fazem parte da escala do acorde. E você tem um terceiro nível, que são as notas cromáticas, que são todas as outras notas. Então você fala assim, bom, quando se soma os três níveis, você tem todas as notas. Então, nesse momento, você pensa assim, então isso vai valer para todos os acordes? Sim, isso vale para todos os acordes. Então, a gente chega à conclusão de que eu posso tocar qualquer nota para qualquer acorde. Só que com uma questão aqui que tem que ser levada em consideração. Eu tenho que saber quais são os níveis de prioridade. Quais são as notas do acorde? Essas são as mais importantes. Quais são as notas que compõem a escala desse acorde, mas que não compõem o acorde? Esse aí é o segundo grau de prioridade. E quais são as notas cromáticas? Isso vai mudar o tempo todo. No DNA da improvisação, eu ensino um passo a passo para você ficar bom nisso aqui. Para você aprender realmente o que é, como tocar as notas do acorde no teu solo. Porque a questão é a seguinte, a gente entender a parte teórica é muito simples e às vezes você já sabe isso, né? Você já sabe, às vezes você é bom de intervalo, você já entendeu esse negócio, já passou dessa fase e você já sabe como formam os acordes, você já sabe até como são as escalas dos acordes, você entende ali, realmente um acorde, sei lá, de Dó meio diminuto, eu sei quais são as notas, então eu vou saber quais são as notas cromáticas, que eu também sei a escala do acorde, mas a questão é, como é que eu faço isso na hora que eu estou improvisando? Porque se eu for criar um solo decorado, fica mais fácil, porque eu tenho todo o tempo do mundo para escolher quais são as notas
de primeiro grau de importância, de primeiro nível ali, quais são as notas do segundo nível, que são as notas que formam a escala do acorde, e quais são de fato as notas cromáticas. E o fato é que isso se reconfigura o tempo todo à medida em que você vai andando nos acordes da música. Então, saber não é tanto problema. O problema é que na hora que a gente vai improvisar, a gente não pode só saber, porque você não tem esse tempo. Então, no DNA, o que eu faço? Tem uma série tem um passo a passo para os alunos internalizarem esses níveis a ponto de ele nem pensar nisso, mas vai sair, entende? Então, quando ele ouve um acorde, ele já sabe o que é primeiro grau de importância, e ele não está pensando nisso. Fica natural, entende? Então, o objetivo da improvisação é isso, é você trazer esse conhecimento técnico, teórico que eu mostrei aqui na tela para uma situação prática de improvisação. Se você tem dificuldade de entender o porquê de tanta escala, lídio, dórico, porquê desse monte de escala, se você tem essa dificuldade e você tem dificuldade também de saber como é que você faz para colocar tudo isso no teu solo, fica tranquilo que eu vou te mostrar uma maneira de você resolver isso hoje, aqui nessa aula. É claro que um solo não se resume só as notas, né? É a relação escala-acorde e esses 3 níveis que eu falei aqui, né? Você tem que levar, tem muito mais coisa além disso, tem que levar em consideração, por exemplo, o ritmo, a articulação, dinâmica, expressividade, em suma. Tem muito mais coisa no solo, mas hoje, nessa aula de hoje, eu vou falar especificamente sobre essa relação das escalas com os acordes e como elas acontecem num solo. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria como assim, pensa numa casa, né? Você tem as colunas, você tem as paredes e você tem a decoração da casa. Então, as colunas são as notas do acorde, são essas notas de primeiro grau de importância, de primeiro nível. As paredes são as notas da escala do acorde e a decoração da casa são as notas cromáticas. Então, vamos lá. Se você fica confuso com essa questão de escalas e solos, como é que essas coisas se combinam na prática, vem cá, presta atenção nisso aqui. Você vai pensar no seguinte: primeiro, a gente vai evitar distâncias de um tom e meio entre as notas de uma escala. Tom e meio entre as notas de uma escala, tá? Você vai evitar isso aqui. E a segunda coisa, você vai evitar 2 semitons seguidos. Então só vai fazer isso aqui. Se você fizer isso, já vai dar certo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um acorde, vou pegar um acorde aqui, Dó com sétima maior. Você precisa saber as notas desse acorde. Então as notas desse acorde são Dó, Mi, Sol, Si. Agora você pega essas notas, Dó, Mi, Sol, Si. E aí agora, deixa eu ver se está chegando legal aqui, tá? E agora o que você vai fazer? Você vai seguir essas 2 regras. Então vamos lá. Eu vou evitar 2 semitons seguidos e vou evitar 1,5 tom de distância entre as notas da escala. Então aqui eu vou colocar uma nota entre o Dó e o Mi. Que nota vai ser essa? Se eu colocar Ré bemol, aqui deu semitom, tá legal? Pode ter semitom, só não pode ter 2 semitons. Aí, só que aqui, daqui para cá, deu 1,5 tom. Então eu não estou respeitando essa regra aqui. Então tiro, coloco o Ré. A nota que eu vou ter aqui vai ser o Ré, que aí vai dar tom e tom. Aqui, do Mi para o Sol, eu posso ter o Fá, porque aí eu vou ter semitom aqui e vou ter tom aqui. Beleza. Mas eu também posso ter o Fá sustenido, porque aí eu vou ter o contrário, tom aqui e semitom aqui. E o Sol, do Sol para o Si, eu só posso ter o Lá, dentro desse esquema aqui.
Porque do Sol para o Lá é um tom, do Lá para o Si é um tom. Se eu colocar Lá sustenido aqui, fica semitom aqui, mas vai ficar, eu vou ter um tom e meio aqui. Se eu colocar Lá bemol aqui, eu vou ter um tom e meio aqui. Então a nota que eu posso ter aqui é Lá. E aqui eu posso ter o Fá, eu vou colocar entre parênteses aqui, que é outra opção, o Fá sustenido. Quando eu faço isso, não vou fazer até melhor, vou fazer assim, ó. Colocar o Fá aqui e vou escrever embaixo a segunda opção que a gente teve para esse acorde, que é colocando o Fá sustenido aqui. Fazendo isso, o que que acontece? Essa escala de cima aqui é o que a gente chama de jônio, ou escala maior, né? É o jônio. E a escala de baixo é o lídio, tá? Isso aqui em relação à escala de acorde. São os nomes das escalas dos acordes. Então você tem aqui duas opções para esse acorde. Isso eu aprendi na época da faculdade, eu aprendi com um professor meu. Depois até descobri que ele viu uma outra pessoa falando, que eu nem lembro agora quem é, mas em suma, é uma ideia super simples e que vai desmistificar para você essa relação escala-acorde, escala e acorde, um monte de escala para decorar. É importante você saber os nomes? Eu acho importante sim você saber os nomes, só que não adianta nada você saber um monte de nome de escala, saber um monte de nota, como é que forma essas escalas todas, se na hora que você vai tocar você não consegue. Então, ó, aqui você não precisa nem saber nem qual o nome da escala, você só precisa treinar, ver as notas do acorde e as notas que estão em volta dessas notas do acorde. Acabou. Agora, lembra, o mais importante mesmo com isso aqui, você não vai conseguir improvisar sem pensar na escala, você não vai conseguir improvisar com liberdade, você não vai sentir que você tem liberdade para solar na guitarra se você parar por aqui. Esse aqui é um primeiro ponto, vamos dizer assim, para você entender o que você faz, mas depois você tem que ir para a prática para realmente saber como é que faz para você dominar isso aqui. Senão fica uma informação que você aprendeu e você não consegue colocar na prática. E isso chega a ser, eu acho que chega a ser até mais frustrante do que o cara que não sabe, né? Porque o cara que não sabe, ele fala, bom, eu não consigo improvisar, porque afinal de contas eu não sei, os caras falam aí lócreo, não sei o que, eu não sei nada disso, então ele fica com a sensação de que, bom, ele não sabe, porque ele não sabe esses nomes quando as pessoas falam. Mas quando o cara já sabe os nomes, já aprendeu as escalas, já aprendeu até como é que digita aqui, mas ele não consegue criar música com o sol dele, aí é mais frustrante. Então por isso que eu estou te falando que isso aqui não te leva a improvisar, mas é um pontapé inicial, porque você precisa saber o que tocar. Você precisa saber, esse é o primeiro passo, é saber o que está disponível para eu tocar em cada tipo de acorde. Eu preciso saber isso. E depois você tem que fazer a absorção. Já falei sobre a absorção em outros vídeos, você pode procurar também. Você vai precisar fazer a absorção para de fato você conseguir jogar isso para a prática, para você chegar a conseguir improvisar sem pensar na escala, para ficar natural para você. Então o que acontece? Eu falei aqui do acorde maior, e no acorde maior, né, no acorde Dó com sétima maior, a gente acabou chegando naquelas duas opções ali. E mesmo se você tiver enrolado até com aquela parte que eu mostrei ali, se você sabe formar os acordes, você vê que o próprio acorde já te conta quais são as notas que você pode tocar, que são as notas de primeiro nível. Que as notas estão aqui, ó, Dó, Sol, Si, Mi. Se eu colocar em sequência, fica Dó, Mi, Sol, Si. Agora, entre cada uma dessas notas que formam um acorde, eu vou colocando as outras notas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá ou Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Então eu faço aqui jônio e lídio. Depois eu vou ter que fazer a absorção para conseguir de fato tocar isso em toda a extensão do instrumento. Aí eu vou pegar um Dó aqui, para eu ter ideias. O lídio. Para você conseguir colocar isso na prática, entende? Mas o primeiro passo é você realmente
entender. Primeira coisa é entender. Por quê? Senão fica sempre aquela ideia assim de, mas improvisação é muito complexo. Eu estou te mostrando aqui que, na verdade, tudo se resume a isso. A você saber quais são as notas do acorde e quais são as outras notas que podem conversar com essas notas do acorde. Tudo se resume a isso. Mas o primeiro ponto é você entender como funciona. Vamos lá, vou te dar mais um exemplo aqui. Ó. Pega esse acorde aqui agora, Dó menor 7. Quais são as próprias notas que o acorde te dá? Ó? Dó, Sol, Si bemol aqui, Mi bemol aqui. Se eu colocar em sequência, fica Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol. Então vem pra cá, ó. Ali. Então já tá aqui, ó. Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, né? Se eu colocar essas notas aqui embaixo e agora aplicar aquela regrinha, aqui eu posso ter Ré ou Ré bemol, certo? Posso ter Ré ou Ré bemol. Vou até fazer assim, ó. Para a gente saber que essas são as notas que a gente está acrescentando ao acorde. Aqui não tem jeito. Vai ter que ser um Fá. Se eu tentar outra nota, vai dar um tom e meio. E eu não quero. E aqui eu tenho o Lá bemol ou o Lá. Ó, Lá bemol ou Lá. Pronto. Aqui eu tenho essas opções. Agora, como que eu vou combinar isso aqui? Eu posso ter, então, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá e Si bemol. E eu posso ter Dó, Ré bemol, combinando todas elas. Então, as opções todas que a gente vai ter vai ser assim, ó. Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Vê aí se eu não vou esquecer de nenhum. Qualquer coisa deixa aí no comentário. Mas eu acho que são 4 só. Ó, tem essa opção. Vai ter a opção de Ré com Lá bemol aqui. Vai ter a opção de Ré bemol e Lá bemol. E vai ter a opção de Ré bemol com Lá. Acho que são só essas 4 aí. Vê aí. Aqui só tem uma possibilidade, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui dá 4 meio. Em suma, são essas possibilidades. E assim, se a gente for quiser saber o nome das escalas, ó, essa primeira aí, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, essa aqui é um dórico. É um dórico. Esse aqui, ó, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, esse aqui é o eólio. Esse aqui, qual que deu? Esse aqui, frígio. E esse aqui deu frígio com sexta maior. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certinho. Então a gente tem essas opções aí, todas. Entendeu? E, na verdade, você não precisa nem pensar nesses nomes aqui, mas se você quiser saber os nomes das escalas, eles formam, as escalas que são formadas a partir desse esquema aqui, são essas aqui, para esse acorde. E todas essas escalas vão funcionar em cima daquele acorde ali. Agora, você vai saber que grau de prioridade máxima são as notas que formam o acorde. Qual é o segundo grau de importância? Ó, essas aqui, que a gente acrescentou. E qual é o terceiro grau de importância? São as notas cromáticas que não estão aqui. Então, olha que interessante. No dórico, o Ré bemol vai ser uma nota cromática. Vai ser uma nota de terceiro nível no dórico. Já no frígio, se você quiser o som do frígio, o Ré é que vai ser uma nota cromática, porque essa nota vai pertencer ao segundo nível, ao segundo grau de importância, que é uma nota que você quer destacar. Olha, essa nota pertence à minha escala do acorde. Mas isso tudo aqui, minha gente, voltando para cá, isso tudo aqui, obviamente, tem que ser... eu preciso reforçar isso que eu disse, porque é muito comum falar sobre escala de acordes e assim, a maneira como eu estou te ensinando essas informações, como eu estou transmitindo essas informações para você, é de que forma? De uma forma consciente, cognitiva, sei lá, né? De uma forma
racional e tal, só que isso não te leva a improvisar sem pensar em escala. Se você quiser improvisar e sentir que você tem liberdade para improvisar, não ficar fazendo um monte de cálculo na hora de improvisar, não ficar pirando, fazendo um monte de conta e sentindo que você está correndo atrás do tempo e nunca dá tempo de usar as coisas e fica parecendo mais um exercício do que um solo, você não, esse aqui não pode ser o fim. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é um mapa para você ir, mas você tem que ir. E ir, de fato, é você fazer a absorção, para você chegar a improvisar sem pensar em escala. Improvisar sem pensar em escala é um processo de construção de sinapse. O que é sinapse, Thiago? Sinapse é comunicação de um neurônio com o outro. E aí você consegue fazer isso através de treino, né? Os nossos neurônios, eles são células incríveis, porque elas são treináveis. Então elas podem se transformar, elas podem se adaptar. E assim, você sabia que tem mais possibilidade, o número de combinações entre comunicação de um neurônio com o outro no nosso cérebro é maior do que o número de átomos na Via Láctea? É um negócio absurdo, é um número escandaloso. Então, assim, tá tudo aí em você. Você tem isso tudo. Você só precisa estimular, porque você precisa fazer essas sinapses para de fato você conseguir chegar a improvisar sem pensar em escala, porque senão fica só um conhecimento solto. Quando a gente aprende uma coisa, e a gente faz isso naturalmente porque a gente vem trazendo isso da época da escola. Na época da escola você fazia o quê? Você estudava para passar na prova, você aprendia uma coisa para depois esquecer. E por que você não se lembra das questões que você aprendeu na escola? O cara tem um filho, aí depois vai ensinar o filho, aí o cara não lembra, mas que raio de troço é esse? Não sabe mais fazer, porque aquilo não foi fixado. Em compensação, o cara nunca mais esquece como é que faz para andar de bicicleta. Então, quando a gente está lá falando das coisas da escola que a gente esqueceu, a gente está num campo muito consciente e essas informações elas são processadas numa velocidade baixa. São dois sistemas. Esse sistema, vamos dizer assim, consciente, ele é um sistema lento de processar informação. Ele é a porta de entrada para a nossa aprendizagem. Ele é extremamente importante. Você não precisa falar que não serve para nada. Não, ele é extremamente importante para você compreender você só está entendendo o que eu estou dizendo agora por causa dele. Mas quando se fala de construir uma habilidade, como por exemplo nadar, ganhar resistência, praticar um esporte, dirigir um carro e improvisar também, você precisa fazer com que isso se torne automático para você. Você precisa levar isso para o seu subconsciente. Tem que estar subconsciente para você, senão você vai ficar pensando numa velocidade baixa. A velocidade do que está subconsciente para você é processada a 40 milhões de bits por segundo, e é aí que você vai improvisar sem pensar em escala, porque depois de você fazer os treinos de absorção e todos os outros treinos que por exemplo, que eu passo para os alunos do DNA da improvisação, eles fazem isso. E aí eles vão criando essas sinapses. Literalmente você se transforma em uma outra pessoa. Você ganha uma capacidade, uma habilidade que você que não era possível para você até então. Então isso que é importante. Agora, obviamente, quando se trata de se você está confuso com essa coisa de solo, você não entende nunca por que os caras falam um monte de escalas e por que as escalas entram nos solos, como é que faz, eu estou aqui para te mostrar isso hoje. Mas lembra que isso aqui é um pontapé inicial. E eu acredito que com essa técnica que eu estou te mostrando, fica fácil de você saber quais são as notas disponíveis, que isso é o primeiro passo, quais são as notas disponíveis em cada acorde. E eu posso te adiantar já qual é o próximo passo. Eu não vou falar dele hoje aqui, mas o próximo passo é depois que você sabe quais são as notas disponíveis em cada acorde, você masteriza isso, ou seja, você internaliza isso, o próximo passo é conectar um acorde no outro. E depois que você conecta 2 acordes, você vai conectar 4. Depois você conecta 4, você vai conectar 8. Depois que você conectar 8, você toca qualquer música. Vamos lá, mais um exemplo. Deixa eu te dar mais um exemplo aqui.
Vamos lá, pega agora, sei lá, o acorde menor com sétima maior. Esse acorde tem as notas Dó, Mi, Sol, Si. Opa, Dó, Mi, Sol, Si. Dó, Mi bemol, Sol, Si. Ó, se você reparar, a própria guitarra te conta. Se você souber fazer esse acorde aqui, ó. Dó menor com sétima maior. Dó, Sol, Si, Mi bemol. Se a gente colocar na ordem, Dó, Mi bemol, Sol, Si. Agora vem pra cá. Mesma ideia. Ó, vou pegar aquelas notas ali, né? Dó, Mi bemol, Sol, Si. E vou fazer meu esquema. Dó pro Mi bemol. Bom, eu posso ter o Ré ou o Ré bemol, né? Posso ter o Ré ou o Ré bemol. Vou fazer bonitinho aqui. Espera aí. Ótimo. Aqui, Mi bemol para o Sol, de novo, eu vou ter o Fá. Porque se eu colocar qualquer outra nota, vai dar um tom e meio. E do Sol para o Si, de novo, eu vou ter uma nota só, o Lá. E sempre que você tiver aqui, ó, sempre que você tiver dois tons aqui, você já sabe que só tem uma opção, e essa opção vai estar um tom acima, e qualquer outra possibilidade vai sair. E aí eu fico então com o que? Eu fico com Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Sol, Lá, Si. Eu também fico com, copiar isso aqui que é melhor, né? Fico com Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si. Engraçado é que aqui, por exemplo, essa escala aqui de cima é a escala menor melódica, é a tal da menor melódica. Agora essa escala aqui de baixo, sabe que eu não sei que raio de escala é essa? É uma escala menor melódica, menor melódica com B segunda menor. Sei lá, tá vendo? A gente começa a achar outras possibilidades. Agora, de fato, quando eu tô improvisando, se eu tô num acorde desse aqui, eu posso fazer tanto faz. Porque isso também se reconfigura o tempo todo. Porque como essas aqui são as colunas da casa, como eu falei no início, as outras são as paredes. Eu posso mudar uma parede na minha casa? Falar assim, não, eu vou quebrar aqui e vou fazer vou botar uma porta aqui. Eu posso. Se eu souber, se eu conhecer a casa, eu posso fazer. Agora, se eu não souber o que eu estou fazendo, vai dar ruim, né? E definitivamente na decoração da casa a gente pinta e borda, pode fazer o que quiser, que não interfere em nada na estrutura. Eu posso pintar aquela parede ali da cor que eu quiser, eu posso, eu coloquei aquele suporte ali da guitarra, mas eu posso tirar e tapar, passo massa de novo, ninguém vai saber que tinha ali. Aí eu posso, sei lá, posso botar um quadro ali, eu faço o que eu quiser, não interfere. Agora, eu não posso mexer numa coluna, então as colunas elas são fixas. Uma vez que você construiu a casa, as colunas são fixas. E as colunas são o quê? São as notas de primeiro grau de importância, esses caras aqui, ó. Agora o resto eu posso mexer, principalmente quando se trata de nota cromática. Aí que eu posso fazer o que eu quiser. Então, se você está vendo essa questão, gente, essa questão de confusão de que nota tocar, como é que eu faço para usar as escalas nas músicas? Bom, quem vai dizer são os acordes. Então imagina que eu faço uma música, eu pego uma música, por exemplo, que é assim: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Vou pegar só esse pedaço, tem um montão de versões, tem versão que faz caminho do mar, caminho do mar.
caminho do mar, caminho do mar. Dá para fazer um monte de coisa, mas eu vou tocar aqui o basicão para te falar como é que funciona esse negócio. Que aí sempre pensou isso, cara, eu fico confuso com essa questão de escalas e como é que eu faço um solo numa música. Aqui, ó, Garota de Ipanema, uma música que às vezes as pessoas falam, pô, essa música é difícil e tal. E de fato, ela tem acordes, né, com bastante nuance de tensão e tal, mas vou pegar aqui de uma forma resumida. Ó, Fá, sétima maior, Sol 7, Sol menor 7, Dó 7, volta no Fá com sétima maior. Basicamente é isso aí. Então, ó, pro Fá com sétima maior, eu vou escolher uma opção. As notas são Fá, Lá, Dó, Mi. E agora eu vou fazer meu esquema aqui, ó. Então, vamos lá. Do Fá pro Lá, são 2 tons, então eu só tenho a opção do Sol, beleza. Do Lá pro Dó, eu tenho 2 opções. Eu posso botar o Si bemol ou posso botar o Si. Eu vou colocar o Si, tá? Que aí vai dar um lead aqui. Você não precisa se preocupar com o nome. Do Dó pro Mi, eu tenho que ter o Ré. Pronto, eu já tenho aqui a escala do acorde, você já sabe. Eu posso colocar aqui, ó, entre parênteses, Fá, Lá, Dó, Mi. São as notas do acorde. Aí eu vou pro próximo acorde, ó. Sol 7. Sol 7 é Sol, Si, Ré, Fá, né? Vamos lá. Sol, Si, Ré, Fá. Aí você tem aqui, né? Sol. Vou escrever de novo. Si, Ré, Fá. Que aí fica ali as notas do acorde. E aí, ó, do Sol pro Si, a opção que eu tenho é Lá. Do Si pro Ré, eu tenho a opção de colocar o Dó ou o Dó sustenido. Dó ou Dó sustenido. Eu vou colocar o Dó sustenido, que eu tenho que, afinal de contas, eu tenho que escolher, né? Dó sustenido. Ré pro Fá, eu posso colocar Ré, posso colocar o Mi, posso colocar Mi bemol, vou escolher o Mi. Pronto. Aí o próximo acorde da música é esse aqui, né? Então vem aqui, ó, Sol menor. E aí eu tenho o quê? O acorde é Sol, Si bemol, Ré, Fá, certo? Aí eu vou ter aqui Sol para o Si bemol, eu tenho a opção do Lá ou Lá bemol. Vou escolher uma, escolhi o Lá. Si bemol para o Ré, eu só tenho a opção do Dó. E Ré para o Fá, eu tenho a opção do Mi ou Mi bemol. Eu vou escolher Mi, tem que escolher uma, afinal de contas. E aí eu vou colocar aqui, ó, as notas do acorde: Sol, Si bemol, Ré, Fá. Pronto. Aí próximo, Dó 7, que é o último, né? Que depois repete o Fá. Aí vem aqui Dó, Mi, Sol, Si bemol. Beleza, são as notas do acorde. Aí eu venho aqui Dó pro Mi, eu tenho que colocar o Ré nesse caso, né? Aí Mi pro Sol, eu tenho a opção do Fá ou do Fá sustenido. Eu vou colocar o Fá. E Sol pro Si bemol, eu tenho a opção do Lá ou Lá bemol. Vou botar Lá. Pronto. E aqui eu tenho o acorde, ó, Dó, Mi, Sol, Si bemol. Pronto. E depois ele repete esse cara aqui, ó. Repete esse cara aqui. Pronto, é isso aqui. Aí agora você sabe quais são as notas mais importantes, né? O grau máximo de importância. E você tem aí, ó, a escala para você tocar. Então, se você fica... puxar para cá para você enxergar legal. Ó, então, se você fica confuso com essa coisa de... essa questão de escalas e solos, é isso aí. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou tocar esse negócio aqui, ó. Olha que cor. Pronto, eu já solei aqui, eu fiz aquilo ali, só que ainda coloquei algumas notas cromáticas aqui. Então o que acontece? A confusão entre essa relação de escalas e solos,
eu estou te mostrando aqui que é uma coisa simples de você resolver, mas isso definitivamente não vai fazer você improvisar sem pensar em escala, não vai. Para você improvisar sem pensar em escala, isso é importante? Afinal de contas, eu já falei, você precisa saber quais são as notas disponíveis, mas entenda, você precisa da absorção, você precisa entender como você leva isso para o seu mundo interior, aí sim você vai improvisar sem pensar em escala. Porque isso tem que estar subconsciente para você. Não pode pensar. Se você estiver pensando, toda vez que você pegar a guitarra, for improvisar e ficar tentando lembrar de um shape para você tocar, ou pensando em alguma coisa, eu quero que você se lembre de mim, que isso não vai fazer você improvisar. E não vai ser o tempo passando que vai melhorar. Você precisa aprender como você leva essas informações para o seu mundo interior e como você internaliza para tornar isso subconsciente. Aí você improvisa sem pensar em escala. Minha gente, eu tinha preparado aqui ainda para falar do acorde meio diminuto, do acorde diminuto, e tinha separado também um trecho de um solo na prática para você ver isso acontecendo, para fazer essa análise junto com você, mas nosso tempo aqui ficou escasso. Então, se você quer que eu continue essa conversa, deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa, e aí eu faço um outro vídeo, faço uma outra aula continuando isso aqui, falando dos outros acordes e te dando essa análise desse solo, ok? Então, por hoje é só, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!